Senhor, humildemente te suplicar pelas suas bênçãos, Senhor. Em especial, Senhor, pelo povo do Rio Grande do Sul. Povo que está sendo assolado, Senhor, pelos teus sinais das tuas voltas. Povo que tem cidades inteiras devastadas. Temos irmãos, Senhor, adventistas, irmãos de outras denominações. Enfim, Senhor, temos um povo, uma parte do teu povo naquele local, Senhor. Então, por isso, Senhor, eu gostaria de dedicar uma parte dessa pequena, humilde oração a pedir, Senhor, pela tua misericórdia. Vá ao encontro dos teus santos anjos, Senhor, daquele povo que clama, que estão ilhados, sem comida, sem alimento, carecendo de ajuda humana, Senhor. Move, Senhor, os corações dos políticos, das pessoas com recursos, para enviar donativos, ajuda humanitária, Senhor, para aquele povo. Que hoje, nesse teu santo sábado, Senhor, passam por dificuldades, Senhor. Quero humildemente te agradecer, Senhor, por estarmos aqui vivos, em estado de saúde, não talvez com tudo o que queremos ou pedimos, mas quando olhamos para trás e para o lado, vemos quanto somos ricos do teu Santo Espírito. Então, Senhor, cuida dessa parte, desse momento especial. Prepara, Senhor, os nossos corações para receber a tua palavra, Senhor. E quanto a mim, Senhor, o Senhor me conhece melhor que qualquer outro, com os meus pés sujos no teu santo altar, Senhor. Tão somente me usa para que eu possa ser um instrumento, Senhor, da tua vontade. Eu te agradeço por tudo, Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Que maravilha estar aqui. Eu agradeço mais uma vez pelo convite de poder estar aqui nessa igreja que eu tenho muito carinho, me sinto muito bem, e sempre quando venho aqui me toca o trabalho missionário que vocês realizam, principalmente com as crianças, com os jovens, e isso me toca de forma muito profunda, porque eu vejo de fato o Espírito Santo na prática sendo atuado nos corações de vocês. Que Deus possa abençoar grandemente a liderança dessa igreja, os anciãos, os diáconos, as diaconisas, todos aqueles que trabalham em prol do Evangelho de Cristo. Bom, estamos aqui praticamente quase terminando o semestre, estamos inaugurando maio, mês que vem já é junho, e como passa rápido, na verdade, a gente parece que foi ontem que nós tivemos o Natal, o Réveillon. Eu olho para essas crianças e vejo que parece que foi ontem que meu filho que está ali tinha a idade desses meninos tão pequenininhos, e hoje meu filho esse ano faz 18 anos, enfim, como voa, como passa rápido o tempo, na verdade. E às vezes nós temos a sensação, será que eu estou vivendo ou estou sobrevivendo? Está passando tudo tão rápido. E a grande verdade é que viver tem sido difícil, na verdade. Se manter firme, ir na direção, na contramão do mundo, tem sido cada dia difícil. E a necessidade que conseguimos ver de Cristo em nossa vida, ela é muito maior. Sem Ele, a gente não consegue viver, tampouco sobreviver. Eu às vezes pergunto, o que é mais fácil? Ir para o céu ou viver nessa terra? Então eu sempre me pergunto, todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas ao mesmo tempo teremos que nos santificar nessa terra. Então precisamos viver bem e viver com coragem. Então esse é o tema da manhã, desse tema que a gente vai falar sobre coragem. Afinal de contas, o que é coragem? Você nasce com coragem ou você adquire coragem? Quando passamos para analisar os heróis da fé, e principalmente os reformadores, que essa semana tivemos a oportunidade de recapitular no nosso estudo da escola sabatina, vemos que a coragem ele é um ponto que fala muito alto. Esses heróis da fé e os reformadores têm inúmeras qualidades e características,
mas sem dúvida a coragem é que fala mais alto. Principalmente a coragem de muitos em morrer para que esse livro chegasse na minha e na sua mão. Pessoas que doaram a própria vida, aprendemos isso hoje na lição, pessoas que abdicaram de uma vida e tiveram coragem de ir contra um sistema imperial, contra um sistema papal, em prol do Evangelho. E quando eu paro para falar sobre coragem, eu tenho inúmeros heróis da fé, homens e mulheres. As mulheres me desculpem, eu separei 2 homens aqui que me inspiram também muito. E sem dúvida não posso deixar de falar de coragem sem falar de Davi. Quando olhamos a história de Davi, principalmente a batalha de Davi contra Golias, foi um ato de coragem. E nesse momento eu gostaria de levá-los para 1 Samuel 17. Samuel 17, versículo 31. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Aqui, irmãos, é um versículo que praticamente fala sobre muita coragem, mas eu gostaria de ressaltar aqui principalmente o versículo 37, que ele diz: disse mais, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. O que Davi fez aqui? Davi revisitou o seu passado. Davi se recordou dos tempos que ele tinha aflições, que ele tinha um embate, uma guerra, uma batalha para travar contra animais para salvar o rebanho. Então, nesse momento, o que Davi fez? Davi revisitou o seu passado. Então, a primeira lição que esse versículo me dá é que eu nunca posso me esquecer do que Deus fez por mim no passado. Revisitem esses momentos. Se você está aqui hoje nessa igreja, com certeza você passou por dificuldades, ou ainda passa por dificuldades, seja elas quais forem. Não estou falando de dificuldades só materiais não, espirituais também. Só que se você está aqui nessa igreja hoje, com certeza você tem momentos para se lembrar e revisitar em que você achava que estava tudo perdido, quando você achava que não tinha mais jeito. E nesse momento, é o momento que Davi revisitou a sua história. Perceba que isso foi uma mola propulsora que deu a ele confiança, coragem, onde ele disse para Saul:
Deus me livrou das garras do urso e do leão, e também me livrará do filisteu. Ou seja, ele foi lá atrás e revisitou a sua história. Então a primeira coisa que essa palavra me deixou é: eu preciso trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança no Senhor. Nos meus momentos de dificuldades, começamos aqui falando que viver está difícil, que temos muitas dificuldades, que quase sempre nos sentimos sozinhos, isolados no mundo cada dia mais secular, cada dia mais complexo, que requer de nós habilidades. E nesse momento eu devo me lembrar daquilo que Deus fez por mim no passado, para que eu consiga viver e ter vitórias nos meus dias de hoje. Então, irmãos, a primeira lição que esse versículo deixa para mim, eu espero que deixe para vocês, é: revisitem os seus passados de vitória. Se lembrem daquilo que Deus fez por vocês, porque o mesmo Deus que fez isso no passado por vocês continua fazendo nos dias de hoje. E quando vamos analisar uma outra característica da história de Davi, a gente continua em 1 Samuel e a gente vai para o versículo 45. 17:45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aqui, irmãos, a mensagem que esse versículo deixa para mim é que a fé em Deus traz coragem. Davi colocou o nome do Senhor dos Exércitos à frente da batalha. Quando eu meditava sobre a história de Davi, eu pensei com o meu pensamento humano: mas Davi com certeza sentiu medo. Na hora que ele foi ali lutar com aquele gigante, ele deve ter sentido medo, porque o cara era alto, era forte, né? Por todo o contexto da história, ele devia ser um cara mais esmirrado, baixa estatura, moço, e o cara Golias guerreiro desde sua mocidade. Mas quando lemos os versículos, quando lemos o que Davi disse a Saul, a convicção da vitória, a coragem, eu automaticamente pensei assim: Davi não teve um pingo de medo. Mas Davi não teve medo, não porque ele tão somente era corajoso pelas forças próprias, mas porque ele tinha a fé em Deus. E a fé em Deus, ela traz coragem. A fé em Deus te ajuda a passar pelos momentos difíceis. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que tem medo do amanhã. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que tem medo do mundo, a síndrome do pânico, a ansiedade, pensa sempre no que pode ser amanhã. Então, o que eu uso para a minha vida é que, se eu tiver a fé e a convicção que o Deus que a gente serve é o Deus que vai prover e vai me dar a coragem, eu tenho a convicção de que, assim como Davi, eu preciso colocar o Deus dos exércitos à frente das minhas batalhas. E a terceira lição que a história também me dá, e eu fiz um link aqui com Lucas 1:37. Vamos abrir aqui Lucas 1:37. Um versículo pequeno, mas um versículo com muita profundidade. Lucas 1:37 diz o seguinte: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ouvia o Jonathan falar mais cedo, né, sobre, poxa, qual o teu propósito? Você nasceu por que propósito? Na escola sabatina, por que você está aqui? Por que você está vivo? Né? Você tem um propósito na vida. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deus tem uma promessa na minha vida e uma promessa na sua vida. Deus tem uma promessa na vida de cada criança dessa que está aqui hoje.
Eu não sei qual é, mas com certeza Deus tem uma promessa na vida de cada uma delas. Então, o que talvez aos seus olhos seja impossível vencer, seja impossível ter vitória, Deus é um Deus do impossível. E quando lemos aqui Lucas 1,37, ele fala: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A promessa que Deus fez na sua vida, ela vai se cumprir. Talvez quando você olha aos seus olhos humanos, você não vê possibilidade ou você acha impossível, mas aos olhos de Deus não há impossíveis para as suas promessas. Então, irmãos, se agarrem nesse versículo, se abracem nesse versículo, morem nesse versículo, para que vocês possam ter a coragem e a convicção de que quando você souber qual o seu propósito, qual a sua promessa, você vai entender que ela vai acontecer, porque as promessas de Deus, elas são impossíveis de não acontecer. Mas mesmo assim, irmãos, depois de ler versículos que são impactantes, que mexem com a gente, que nos motivam a ser corajosos, talvez eu esteja falando para um coração que mesmo assim ainda está abatido. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que mesmo ao ouvir esses versículos possam estar pensando: poxa, Augusto, mas não tem sido fácil. Mas eu tenho medo. Mas eu não consigo. E se existe um coração aqui nessa igreja hoje, ou alguém que vai assistir esse vídeo que se sinta assim, não se preocupe. Existiam pessoas na Bíblia também que tinham esse sentimento. E agora eu vou falar sobre um outro homem que também me marca pela história, não só de coragem, mas também de fraqueza. Eu vou falar sobre Josué. Jonathan, aliás, arriscou falar Josué. Eu vou falar, mas antes de falar o versículo que eu vou ler, eu queria contextualizar o momento que Josué vivia. Josué tinha perdido seu profeta, seu amigo, seu irmão, sua referência, que era Moisés. Moisés já estava morto. Josué com duras missões. Missão de retomar Canaã. E quando eu digo retomar, eu estou falando de ir para a guerra, de reconquistar a terra prometida dos gigantes. Se só isso já não bastasse, Josué precisava conduzir um povo no deserto. E não era qualquer povo, era uma multidão de pessoas que viviam murmurando e reclamando. Além disso, Josué precisava ser a coluna espiritual daquele povo. E eu imagino tudo isso que eu acabei de falar na cabecinha de um homem. E naquele momento, Josué se sentiu fraco. Josué se sentiu incapaz. Josué se sentiu apavorado. Mas por que, Augusto, você está dizendo tudo isso? Como é que você sabia que ele se sentia tudo isso? Porque quando lemos Josué 1:9, percebemos que um pai amoroso trabalha no coração de um filho que ainda não tomou 100% das posses e passa por um momento difícil. Deus disse a Josué naquele momento: Josué, não fui eu que ordenei a você? Seja forte, seja corajoso. Josué, não se apavora. Josué,
não desanima, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu imagino que aqui Josué não carecia de massa muscular. Josué já devia ser um cara forte, de batalhas, experimentado nas guerras, mas naquele momento Josué se sentia fraco. E quando aqui Deus fala para Josué: Josué, seja forte, não é que Josué precisava de mais força física, mas Josué precisava de mais fé. Josué precisava de mais crença. Então Deus fala: Josué, seja forte. Em outras palavras, na versão do Augusto, não é na versão King James não, na versão do Augusto, Josué, confia. Josué, crê. Josué, vai lá que vai dar certo. Então disse: Josué, seja forte. E talvez eu esteja falando para pessoas que estejam passando por dificuldades, onde se sentem sobrecarregadas, se sentem angustiadas, se sentem apavoradas e estão com medo do amanhã. Então, se você é um desses corações que está aqui na igreja hoje, receba essa palavra e entenda que os heróis da fé, os grandes guerreiros, os grandes homens, as grandes mulheres, também tiveram seus momentos de medo, os seus momentos de desânimo, os seus momentos que olharam para o lado e pareciam que eu não vou dar conta. É muita responsabilidade para mim. Eu não consigo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, recebam essa palavra de Josué no coração de vocês. E ser forte na fé, de novo, né, na versão do Augusto, ser forte significa ter mais fé. Busquem a fé em Cristo, pois a fé em Cristo fará com que cada um de nós superemos as dificuldades desse mundo. A fé em Cristo, e aí hoje também na lição da escola sabatina, o Jonathan perguntou o que é ter fé. E a fé é a certeza, a convicção, a garantia que eu tenho que tudo aquilo que eu não vejo vai acontecer. Como diz a música, né? Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o gigante cair, eu não vi o cego enxergar, eu não vi o coxo andar, mas eu decidi confiar. Então, queridos irmãos, tão somente confiem em Deus. Eu gostaria de ler alguns versículos que são versículos que falam sobre coragem, que falam sobre fé, que falam sobre cada um de nós temos que nos abraçar nesse Deus de maravilhas. Não precisa abrir a Bíblia de vocês, eu vou ler numa sequência alguns versículos. Eu gostaria que vocês tão somente colocassem o coração de vocês, que vocês tão somente tomassem posse dessas palavras, porque muitas vezes tomamos posse de coisas negativas que as pessoas dizem ao nosso respeito. A mídia, o mundo quer nos desencorajar, quer mostrar que a gente não é possível, que não é capaz, que eu não consigo, e com isso eu fico no momento como Josué estava, desanimado, triste, abatido. Então, irmãos, tomem posse disso. Tomem posse do que está em Deuteronômio 31:6. A palavra de Deus diz o seguinte: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará.
Tomem posse disso. Olha que versículo. Tomem posse, irmãos, de 1 Coríntios 16:13, que fala o seguinte: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens, sejam mulheres de coragem, sejam fortes. Fiquem com um versículo que está em Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Medite e more no que está em Hebreus 13:6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Fiquem com o que está em Salmo 27:14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Fiquem com o que está em Salmo 16:8. Eu sempre tenho o Senhor adiante de mim, com Ele à minha direita, eu não serei abalado. E para finalizar, fiquem com o que está em Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Irmãos, fiquem na certeza desses versículos. Meditem nesses versículos. Tomem posse desses versículos. E, acima de tudo, revisitem as histórias de vitória e de sucesso de vocês no passado. Independente da trajetória, da classe social, da idade, com certeza todos vocês têm histórias de sucesso. Que possamos dizer o que Jeremias disse no momento de calamidade: trarei à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Então, que começaremos uma nova semana a partir de amanhã, uma semana desconhecida para mim e para vocês, mas uma semana conhecida de Deus, uma semana que já está escrita no livro da vida de vocês, como diz Salmo 139. Antes dos nossos dias antes de ter nascido, Deus já conhecia os meus dias. Então, se abracem nesses versículos. E se no momento que vocês se sentirem como Josué, tomem posse dessas palavras. Nós temos um Pai ajudador, carinhoso, corajoso, que está ao nosso lado. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar uma semana de vitórias, e que, se porventura escorregarmos, cairmos, que possamos ter a coragem e principalmente a fé em Deus para nos levantarmos, na certeza de que quem luta as nossas vitórias é Cristo Jesus. E saiam daqui com a certeza do que está em Lucas 1. Para Deus nada é impossível nas suas promessas. Abracem e morem, durmam nessas promessas que Deus tem na vida de vocês e também na minha vida. Nós teremos um louvor especial, depois faremos uma oração, e eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Que Deus seja louvado sempre na vida de cada um de nós. Amém. Havia ido longe demais para vencer. Pensei mesmo em desistir.
em qualquer prova. Aproveita do passado lições para ser o vencedor. Fui para os nãos, cego para os empecilhos. Pois quem nasce pra vencer não se prostra na derrota. Levante-se vencedor, vencedor, campeão. Gravaremos nosso nome na história. Vencedor, campeão, nunca abandonaremos a batalha. Desistir jamais. Todo aquele que quer ser um vencedor precisa conhecer as suas armas para vencer o opressor. Busque forças no Senhor, Ele faz do fraco um vencedor. Vencedor. Nunca abandonaremos a batalha. Desistir jamais. Vencedor, campeão. Nunca abandonaremos a batalha. Desistir jamais. Disseram que eu não ia conseguir, disseram não devia prosseguir, mas esqueci que Deus me faz mais que vencedor. Santo querido, obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor nos levantar quando estamos abatidos. Obrigado, Senhor, por o Senhor colocar a fé em nossos corações, pois a Tua palavra diz que o Senhor efetua em nós tanto querer quanto realizar, Senhor. Obrigado, Senhor, pois nos dias maus, nos dias difíceis, o Senhor nos levanta, Senhor. O Senhor nos dá coragem, Pai, para viver. E o Senhor nos dá a certeza do Teu breve retorno. Amém, Senhor. Senhor, que nunca possamos perder, Senhor, a eternidade de vista, a nossa salvação, que a gente possa, Senhor, continuar lutando, trabalhando, vencendo, fechando os nossos ouvidos, como diz esse lindo louvor, sendo surdos, sermos surdos para os nãos, para aquelas pessoas que dizem que a gente não vai conseguir, que somos incapazes, que não nascemos para isso e que isso é impossível. Que possamos nos abraçarmos, levarmos para os nossos corações os versículos que o Senhor nos deixou como um Pai amoroso. Pois o Senhor sabia que no mundo teríamos aflições, Senhor, e o Senhor já nos deixou palavras lindas, direcionamentos maravilhosos de que seremos e somos campeões, que somos vencedores,
Que ao final de nossas vidas, Pai, possamos dizer o que disse Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Amém. Que possamos aguardar a coroa da Tua justiça, que naquele dia virá sobre cada um de nós, Senhor. Amém. Pai Santo querido, leva-nos para as nossas casas, abençoa, Senhor, essa igreja, a Tua liderança, para seguir com o espírito de campeão, de vencedor, enfrentando as dificuldades, evangelizando o povo, Senhor, preparando os corações para o Teu breve retorno, Senhor. Amém, Senhor. Mais uma vez te peço que cuide, Senhor, da região do Rio Grande do Sul, dos nossos irmãos adventistas, dos nossos irmãos da fé, de toda aquela população, Senhor. Amém. Sabemos que lá mora uma parte do Teu povo e quero também te pedir, Senhor, por misericórdia, mais uma vez. Muito obrigado por tudo, nos dá uma semana de vitórias e, acima de tudo, de muita coragem. Amém. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo. Amém.